Hi people, tudo beleza com vocês? Tranquilinho? Já fixei aqui o nosso tema da aula de hoje. Estou esperando o nosso convidado entrar, que é o jornalista e youtuber Marcos Lima. E é um prazer imenso estar conversando com essa pessoa, que eu sigo há algum tempo já, no Instagram e no YouTube também. E é uma pessoa extremamente divertida, engraçado demais. E nós vamos discutir sobre a condição desses desafios para a educação e profissionalização de pessoas cegas no Brasil, né? Olá, Marcos. Olá, tá aparecendo? Já tô ao vivo? Já Olá? está ao vivo. Beleza, Alô? perfeito. Oi. Alô? Ai, meu Deus. Oi. Oi, oi. Tá indo? Tá Foi? indo? Tá, então beleza, vamos Foi. lá. Pronto, então tá ótimo. Agora ficou perfeito. Então beleza. Marcos, inicialmente eu gostaria de agradecer por você aceitar o convite e falar aqui com a gente sobre esse tema que para nós é tão caro, né? Aham, Eu falo da cidade de Irati, no Paraná, mas como você já deve ter percebido, meu sotaque é nordestino, né? Porque eu sim. sou, eu sou de Areia Branca, uma cidade no Rio Grande do Norte, e vim morar aqui há 3 anos, quando eu passei no concurso no Instituto Federal do Paraná. Tudo bem? Parente do Marcelo Camelo, né? Esse é um nome artístico justamente em homenagem ao próprio Marcelo Camelo. Ah, é nome artístico? Eu não sabia. Meu sobrenome é Nogueira. Tá. Ok. Então, gente, é um prazer. Não sei quantas pessoas estão assistindo, desculpa a demora. O Instagram realmente é bem chatinho e posiciona a câmera e tudo mais. Eu moro sozinho, nessa quarentena tô sozinho, então não tem nem como ter um apoio de ninguém. Apesar das pessoas tentam me ajudar por telefone, eu agradeço essa pessoa que me ligou e tentou me ajudar, que tá vindo a live e conseguiu. E, enfim, eu tô aqui. Obrigado, gente. Tô à disposição. Aham. Marcos, a câmera baixou um pouquinho. Se você puder levantar um pouquinho. Sim. Melhorou? Pronto. Perfeito agora. Então Perfeito, tá bom. tranquilo. Aí. Ok. Marcos, é o seguinte. Como eu já falei para você no e-mail, né? O meu intuito nessa live é discutir algum tema que, de repente, possivelmente, possa, de repente, cair na redação do Enem, né? Aham. E aí eu coloquei aqui como proposta, né, como proposição, desafios para a educação e profissionalização de cegos, né, pessoas cegas no Brasil. Certo. E óbvio que, como eu acompanho você há algum tempo, eu já assisti a inúmeros vídeos seus, que inclusive você discute sobre a educação que você teve no Benjamin Constant e também no Colégio Dom Pedro II, né? Ri muito com algumas histórias, por exemplo, de Dona Maiá, que era sua professora de história. Então, já dá para perceber que eu realmente acompanho você de algum Você tempo. pesquisou mesmo, eu tô chocado, assim. Grande pesquisa. Exatamente. Inclusive, existem frases suas nesses vídeos que, de repente, eu vou colocar aqui no meio da nossa live. Mas Tá bom. eu gostaria de saber de você. Você tem um vídeo, inclusive, que você fala sobre escola regular e escola especial, né? Eu gostaria de Sim. começar a nossa discussão sobre isso. Para você, qual é a principal diferença entre esses dois universos, da escola regular e da escola especial? Peterson, eu fui um fruto. Eu costumo dizer que eu sou um fruto, eu sou um produto dos dois. Sou um produto do que há de melhor na escola especial e na escola regular, né? Eu estudei meus primeiros anos todos na escola especial, que no Rio, o Instituto Benjamin Constant, referência, desde 1854. Não falei 1900, 1854, é muito antigo. E pioneiro na América Latina. E você estudar numa escola de cegos é maravilhoso. E tudo que eu vou falar aqui é em relação à minha deficiência, né? A deficiência visual. Agora, se pessoas com outras deficiências têm outras opiniões, é tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estudei com professores que sabiam braille, alguns professores eram cegos, outros não. Meus amigos eram cegos ou tinham baixa visão.
E sabe o que que isso é bom, Peterson? Quando todo mundo ao seu redor tem a mesma deficiência que você, a sua deficiência passa a não ser desculpa. Eu não posso falar assim, eu fui mal na prova de matemática porque eu sou cego. Não, seu amigo é cego e foi bem. Eu não posso falar, eu não sei amarrar um tênis porque eu sou cego. Não, seu amigo sabe. Então, quando a cegueira... Assim, você nasce, você não enxerga, o resto das pessoas enxergam. Então, você tende a achar que essa é a sua principal diferença em relação ao mundo. Quando você aprende que você não pode botar desculpa no que você acha que é a sua maior diferença, que no caso é a cegueira, isso muda muito a sua forma de encarar. Então, lá no Instituto Benjamin Constant, eu aprendi que a cegueira não podia ser desculpa. Porque tinha outros cegos que faziam coisas melhores que eu. Como é que eu fico pensando, se eu estudasse numa escola regular e eu fosse o único cego, eu talvez fosse me limitar. Eu não posso fazer isso porque eu não enxergo, meus amigos enxergam, eles podem. E aí, eu saí da escola, da escola especial, do Instituto Benjamin Constant na 8ª série, né? Atual 9º ano, ou seja, com 14, 15 anos. E fui estudar numa escola regular, Colégio Pedro II. Fiz um concurso, inclusive, para isso. É um colégio bem disputado. Um colégio de ensino, um colégio federal, com ensino de ponto e tudo mais. Só que é um colégio que não tinha quase adaptação nenhuma para pessoas cegas. E para mim foi ótimo. Assim, claro que não foi ótimo, tive que correr muito atrás. Mas eu já tinha a base da outra escola para poder entender assim, olha, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu posso tirar notas boas, mas agora eu estou numa sociedade em que eu sou a minoria, em que não tenho mais professores cegos ou colegas cegos. Agora sou eu vivendo no meio da sociedade normal, onde eu sou a minoria e tenho que correr atrás e as coisas não são adaptadas. Isso me ensinou muito para a vida. Ótimo. É ótimo saber dessa distinção. Inclusive, assim, hoje eu trabalho numa escola que é da Rede Federal de Educação, né, que é o Instituto Federal do Paraná. E uma dúvida que eu sempre tenho, atualmente eu não tenho nenhum aluno com deficiência visual, né? Eu tenho um aluno com outro tipo de deficiência, mas deficiência visual eu não tenho nenhum. Mas uma dúvida que eu sempre tenho é em relação ao Braille. Pelas pesquisas que eu andei fazendo, existe um analfabetismo Braille muito grande no Brasil. Confere essa informação? Como é que isso se configura na sociedade, assim, para pessoas que Peterson, são cegas? eu acredito o seguinte, existem... se você pesquisou que tem analfabetismo Braille, quem sou eu para discordar do Ministério da Educação ou sei lá de quem está dando a fonte? Eu acredito que sim. Até porque a cegueira... Eu fiquei cego, né? Eu nasci com glaucoma congênito, fui perdendo a visão e fiquei cego com 6 anos. Tem gente que fica com 20, tem gente que fica com 30, tem gente que fica com 60. Então, eu acredito que quanto mais tarde a pessoa fica cega, menos probabilidade ela tem de aprender o Braille. Porque o Braille eu usei mais na época da alfabetização, na época da escola. Atualmente eu uso muito pouco Braille na minha vida. Né? Eu uso Braille quando eu vou num restaurante e tem um cardápio em Braille, ou quando eu entro no elevador e tem um botão em Braille para apertar. Isso aí, quando tem um remédio, né? Se vocês repararem bem, caixa de remédio tem o nome em Braille, para acabar, para não acontecer igual uma vez que eu escovei o dente com hipoglós. Você ri, minha boca ficou toda assada. Então, o Braille eu uso para isso, né? Mas, vamos dizer que se eu enxergasse agora, tivesse minha vida, fosse jornalista e tal, se eu perdesse a visão agora, provavelmente eu não ia aprender o Braille. Porque o Braille serve para você ser alfabetizado, né? Para você ter contato com as letras. O Braille é a forma que a pessoa cega tem contato com as letras. Mas 100% dos livros que eu leio é pela internet, é pelo computador. Isso não significa que o Braille não é importante. O Braille é muito importante no momento de alfabetização. É o contato que a criança cega tem com a letra. Depois, quando você fica mais velho, o Braille já não é tão mais importante, porque você sabe ler e escrever. O importante é você ter acesso àquela informação. E já não é o Braille que permite a você uma maior leitura de livros, por exemplo. É muito mais fácil, mais prático, mais barato comprar um livro, um e-book pela internet e consumir online. Entendo. Então, hoje existe essa transição para os audiobooks, né? Porque antes não existia também tanto esse acesso, né? De livros em áudio. Eu, quando falo em audiobook, eu dificilmente consumo um livro em áudio. Eu consumo livro em texto mesmo, assim, em PDF, em doc, que o próprio computador lê com a sintetizador, não é uma voz gravada por alguém. Então, os meus consumos de livros são assim. Mas existe muito audiobook, sim.
Aham. Na minha pesquisa eu vi também que, assim, em Braille, hoje, nós temos muitos livros didáticos, né? Mas não Sim. existem muitos livros de literatura, né? E isso acaba fazendo com que muitas pessoas cegas não tenham esse acesso à literatura. Isso aconteceu com você? Sim, na verdade, isso é o caminho bem comum, Peterson, porque sim, existem livros de literatura em Braille. Só que é o seguinte, o Braille, primeiro que o Braille não tem fonte, é um tamanho único. O nosso tato, mesmo sendo muito desenvolvidos e cegos são bons de tato, não é tão bom quanto Aham, a visão. O que vocês enxergam com o olho não é o que a gente sente com o tato. Então, o Braille não tem como ser pequenininho. Então, ele já ocupa mais entendo. espaço pelo tamanho da letra. Segundo, é que o Braille, ele na verdade é um relevo que é feito numa página. Se aquele relevo tiver 2 milímetros, por exemplo, isso significa que cada página vai ter 2 milímetros a mais. Então, se você está falando aí de 20 páginas, já são 40 milímetros. Se você está falando de Uhum. 200 páginas, já é 1 metro. Sabe? Não, Aham, enfim, ele vai se multiplicando, vai virar centímetros, e se o livro for muito grande, ele tem, sei lá, 20, 30 centímetros de espessura, justamente por conta da altura das letras. Então, acaba não sendo prático ter um livro em Braille. Imagina um livro como O Senhor dos Anéis, que já é grande em tinta, né, como a gente chama, impresso. Em Braille ele vai ocupar uma estante inteira, então não é prático eu que moro numa casa pequena, não tem como ter livro em Braille. Por exemplo, aham, tenho poucos livros em Braille, eu agora tenho uma série no meu canal, do YouTube, né? Meu canal se chama Histórias de Cego. Então eu criei uma série chamada Historinhas de Cego, que eu leio livros em Braille para criança. aham, E, e aí, o que eu faço é justamente ler as historinhas para criança, né? Ler os livros em Braille para as crianças. E eu não tinha livros em Braille para fazer isso. Eu tinha um livro, e aí eu continuei fazendo porque leitores, né, viram e me mandaram livros. Porque eu não tenho livro em Braille em casa. Ocupa muito espaço. Eu tenho os meus livros no computador. aham, ok. E fora que é caro produzir, né? Uma impressora em Braille pode custar 100 mil reais. Nossa, bastante caro mesmo. Aham. Marcos, e me fala sobre a questão da profissionalização de pessoas cegas no Brasil. Porque, na verdade, assim, a gente sabe que existe uma lei de cotas, né? Mas essa Sim. lei não é obedecida à risca, né? Existem empresários, inclusive, que pagam multas para não contratar pessoas Sim, deficientes. existem, é verdade. E aí eu Existem. gostaria que você falasse um pouco sobre a sua dificuldade no mercado de trabalho, uma vez que você é comunicador, não é isso? Você é Sim. jornalista, não é isso? Peterson, é o seguinte, existe a lei de cotas desde 1991. Aliás, o governo ano passado final do ano passado, mandou como projeto de urgência para a Câmara dos Deputados uma lei para acabar com a lei de cotas, que as empresas poderiam pagar, assim, legalizaria isso, já não seria uma multa, né? Seria pagar para não contratar pessoas com deficiência. Felizmente isso não foi nem votado, mas para a gente ver como a gente ainda corre perigo, né? Aham, Lei de cotas não é a melhor coisa do mundo. As pessoas vão falar, nossa, mas por que tem que lei de cotas? Para mim não tem, não sei o quê. Eu gostaria que não precisasse ter lei de cotas para me contratarem. Eu gostaria, só que as empresas não contratam. A aham, Cato lançou uma pesquisa uns 3 anos atrás que 67% dos gestores de RH não gostariam de contratar pessoas com deficiência. Ou seja, eu sou formado numa das melhores universidades do Brasil, com a FRJ. Eu falo 4 idiomas, incluindo português. Tenho bom currículo. Já trabalhei em grandes empresas. Mas 70%, 7 em cada 10 gestores que sentassem comigo não iam querer me contratar pelo eu ter uma deficiência que é considerada grave para as empresas. Então, infelizmente, a gente precisa ter lei de cotas, que se não tiver lei de cotas, as empresas não contratam. E mesmo tendo lei de cotas, acontece isso aí que você falou. acho que a gente está tendo um problema. Tá com o Ministério Público. Alô? 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 Oi, está me Pronto, escutando? voltou. Tô sim. Ah, tá. Então, tem empresas que preferem pagar a termo de ajustamento de conduta e não contratar pessoas com deficiência. E pagam milhões, não é baratinho, não. Agora, com o sucateamento das leis trabalhistas e com o fim do Ministério do Trabalho, eu não sei mais como isso está sendo feito. Não sei como está sendo feita essa fiscalização e se ela está sendo feita.
Mas, e tem também um outro modelo, Peterson, que eu acho muito perigoso, é o seguinte, empresas que contratam só para cumprir cota, o funcionário não precisa nem ir na empresa, ele bate ponto, mas ele, na verdade, assim, quando você assina uma folha de ponto que você dizendo que você está comparecendo num lugar que você não está, isso é tipo uma falsificação, né? Porque você não... Então, tem Sim, muita empresa claro. que contrata assim, a pessoa concorda porque não tem outra escolha também, né? Precisa de emprego, quem que não precisa trabalhar, e a pessoa com deficiência não tem nem contato com o mercado de trabalho, não tem nem contato com a empresa. Então, a empresa cumpre a cota, está lá, mas o funcionário nem aparece para trabalhar, porque a empresa decidiu assim. Então, a gente ainda existe muito isso. E agora, botando as, as pessoas com deficiência visual, que são monoculares, que enxergam de um olho completamente, realmente são agora consideradas pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. Ou seja, pessoas que podem dirigir um carro e vão competir pela mesma vaga que eu. Quem que a empresa vai preferir? A pessoa que é monocular. Então, está cada vez mais difícil para a pessoa com deficiência ter esse tipo de comportamento, infelizmente. Empregabilidade, né? Isso. O que é bem ruim, porque, na verdade, limita a dignidade do deficiente físico, não é? Porque o Sim. trabalho não é só receber o dinheiro, o trabalho é você também se sentir útil diante de uma sociedade que tem algumas necessidades e você praticar isso aí. E Marcos, Peterson, a- e chega a conta na minha casa. A companhia de claro, luz não deixa de mandar conta porque eu sou cego. Eu tenho que pagar. Eu tenho condomínio, enfim. A gente, tipo, dinheiro, a gente precisa de dinheiro para viver. É bem claro. simples, na verdade. Aham. Atualmente você está empregado? Não, Ainda trabalhando na TV Cultura? não, o meu trabalho já há algum tempo é com consultorias. Eu faço palestras, treinamentos em empresas, dou cursos de audiodescrição. Eu não tenho um emprego CLT já tem algum tempo, até porque todas as propostas que eu recebi eram muito abaixo da minha qualificação. Né? Então, Aham, eu trabalho com palestras, eu tenho um canal do YouTube, né? Eu dou treinamentos em empresas. Esse é meu trabalho. aham. Ok. Marcos, eu queria saber de você o seguinte. Tem alguns alunos que estão perguntando aqui Claro. sobre dificuldades que você passa no dia a dia, né? Mas para que a gente não fuja tanto da temática, até porque a nossa temática é diferente, eu vou recomendar o canal História de Cego, Isso. né? Que é um canal em que ele fala tudo. Inclusive, vocês podem ver que ele está lá no Luciano Huck, na Fátima Bernardes, né? Bastante, um canal bastante diverso. Mas, O Peterson, mas então, só para vou falar. complementar isso que você falou, as dúvidas, o canal é justamente para ter esse diálogo. Para perguntar, como Uhum, é que cego sonha? Como é que cego escreve braille? Como é que cego sabe que é dia ou noite? Como é que cego sabe que acabou de se limpar? Um monte de dúvida que as pessoas têm. Então tem no uhum. canal, existe inclusive uma playlist específica que se chama Histórias de Cego Responde, está lá. Claro, a live a gente a gente vai falar mais sobre empregabilidade, a gente tem um tempo limitado, mas a nossa conversa não precisa terminar aqui. Podem curtir a página do História de Cego, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no YouTube. E eu sempre respondo as perguntas, eu sempre tenho esse contato, porque é a partir da dúvida das pessoas que nasce o meu conteúdo. E quando a pessoa pergunta, ela está vencendo o preconceito. O preconceito é falta de conhecimento. Quando a pessoa quer saber, é porque já não tem mais preconceito. Verdade, muito bem, Marcos. Tem uma questão aqui da nossa psicóloga do campus que ela está colocando o seguinte: gostaria que perguntasse sobre acesso à cultura e à arte por pessoas cegas no Brasil, e ainda se consideradas outras marcações sociais da diferença com classe social, e a importância da educação inclusiva nesse sentido. Quando a gente fala de arte e cultura, o Brasil, como um todo, tem uma dificuldade grande, né? De acesso. Uhum, É complicado. Assim, brasileiro, quem é o brasileiro que consome cultura, né? Que vai a um espetáculo cultural e tudo mais. Ano passado eu participei do desenvolvimento de um aplicativo da Escola de Gente chamado Vem Cá, que foi incrível, porque é um aplicativo, todo mundo pode entrar, em que quem cria um espetáculo cultural põe no aplicativo qual acessibilidade tem. Então, se eu sou cego e quero ir a um teatro que tenha audiodescrição,
eu consigo realmente saber qual teatro eu posso ir que vai ter aquela acessibilidade. Para quem é surdo e procura um espetáculo, seja teatro, cinema, que tenha intérprete de Libras, tem também ali. Então é um aplicativo muito legal chamado Vem Cá, e isso serve justamente para juntar iniciativas acessíveis com pessoas que estejam procurando iniciativas acessíveis. Mas, claro, a gente está falando de um país que o acesso à cultura da população, de um modo geral, independente de ter deficiência ou não, a cultura é muito limitado. Uhum. Verdade. Eu vi que você postou também nesses dias sobre esse aplicativo aí. Sim. Só um instante, estou lendo aqui outra pergunta. Ah, não, a psicóloga, mais uma vez, né, Thaisa Valente, ela está falando sobre a questão de que a cultura, a arte e a educação enfrentam questões de elitização do acesso e a inclusão perversa, excluindo pessoas com deficiência e de acesso à educação também. Marcos, tem uma fala sua ao longo dos seus canais que sempre me dá vontade de aplaudir, inclusive. Você fala assim, que você não é só a cegueira, né? Obviamente. É claro que as pessoas acabam esbarrando nessa questão, assim, como por exemplo, um cara que atravessou a rua, atravessou você na rua, né, e você não queria ir para o outro lado, né, estava esperando o seu Uber. A educação perpassa também na questão de as outras pessoas. Eu estou falando aqui sobre acesso à educação por parte de pessoas cegas, mas eu acredito que também exista uma necessidade de as pessoas não cegas terem essa educação para tratar as pessoas cegas. Consegue compreender a minha pergunta? Sim, inclusive o meu trabalho, o Peterson. Quando eu vou numa empresa, quando eu dou uma palestra, quando eu gravo um vídeo, o meu objetivo principal é que aquelas pessoas que estejam ali nunca mais encarem a pessoa com deficiência do mesmo modo. Que as pessoas que estejam ali, elas possam olhar para uma pessoa com deficiência e não ver defeito. Eu quero que elas vejam potencialidade, eu quero que elas vejam uma pessoa igual. Se você me encontra na rua, você não me conhece, e quando me olha, vê que eu sou cego, em vez de pena, você fala assim, legal, tudo mais, você não vai me atravessar a rua sem me perguntar. Porque você só faz isso com quem você considera que... Quando você pega uma pessoa, atravessa uma rua com boa intenção, mesmo querendo ajudar, mas sem perguntar para essa pessoa, você está partindo do pressuposto que você sabe mais daquela pessoa do que ela mesma. Você não está tratando aquela pessoa como igual a você. Porque se você tratasse como igual a você, jamais você atravessaria a rua, faria qualquer coisa sem perguntar. Porque imagina, eu chego e te atravesso a rua sem você querer. Isso é inadmissível. Mas porque eu sou cega é admissível? Não é. As pessoas, não estou falando que quem fez isso fez de maldade. É simplesmente que a pessoa não consegue me olhar como igual. E esse é meu trabalho. Quando eu faço um vídeo no YouTube, que as pessoas assistem, que as pessoas chegam à conclusão de que nós todos somos iguais, são pessoas que vão encontrar outras pessoas com deficiência na vida delas e que não vão tratar elas mais da mesma forma. Então, sim, a educação, ela combate o preconceito. A informação, ela combate o preconceito. O preconceito não é o problema. Todos nós temos preconceitos com aquilo que a gente acha que a gente acha que conhece, mas na verdade não conhece. Então, quando a gente busca conhecimento, a gente está quebrando o preconceito. Isso, exatamente. Pessoal, podem começar a fazer perguntas, tá? Eu vou ainda falar algumas coisas aqui que eu acompanho, né? O canal de Marcos. E vocês podem começar a fazer perguntas aí que eu faço as perguntas para ele. Marcos, tem um vídeo seu que você fala sobre questão de bullying, né? Bullying na escola. Sim. E aí você traz exatamente o caso do australiano, né? Eu esqueci o nome dele agora. Sim, eu gravei esse vídeo recentemente, que foi o caso chocante da mãe fazendo um apelo, né? O menino sofria bullying na escola. Também esqueci o nome dele agora. Isso. Mas aí eu queria saber de você o seguinte, a questão do bullying na escola, né? Isso também é uma pauta educacional que a gente precisa discutir um pouco mais.
Você sofreu bullying na escola quando chegou no Instituto no Dom Pedro II? Não, Como é que nunca sofri você... bullying. Eu já sofri preconceito, eu já contei, inclusive, recentemente no canal uma história de preconceito que eu sofri do pai de uma aluna que estava interessada em mim e o pai achava um absurdo que ela tivesse interessada numa pessoa cega e tudo mais. Mas bullying por parte dos amigos, não sofri. Muito pelo contrário, teve muito companheirismo. Mas sobre o bullying em geral, acontece muito em escolas. Eu tenho muitos relatos lá no meu canal de comentários, pessoas cegas que sofreram bullying por estar na escola regular. Mas eu acho que vai muito Uhum. da nossa cultura que, infelizmente, a gente tem, de achar que diferença é uma coisa ruim. A gente precisa criar a nossa educação para entender que as pessoas são diferentes e tudo bem ser diferente. Né? E O tudo bem bullying ser só, diferente. o bullying só acontece porque você olha pro coleguinho e se acha melhor do que ele. Mas não é. Por quê? Por que ela é melhor? Por que ela é melhor do que eu? Né? Se você for... É o quê? As pessoas são apuração de escola de samba. Eu, quesito cegueira, Marcos Lima, nota 0. Pô, tirei nota 0, mas posso tirar nota 10 em outros quesitos. Né? Beleza, Uhum. nota 2. Mas, pô, tem um quesito... Pô, sou legal em algumas coisas. Então, a gente é um conjunto de coisas, né? Não quero que as pessoas me olhem e vejam que eu sou cego só. Eu sou também, mas sou um monte de outras coisas. E o bullying acontece quando você acha, quando as crianças, enfim, olha pro coleguinha e acha que sabe tudo do coleguinha só pela aparência dele. Exatamente. Alguém deve ter chegado depois aqui na live porque está perguntando se você teve acesso ao sistema Braille na escola. Mas eu acho que você Sim, falou sobre isso, né? sim. Na escola, quando eu estudei na escola especial, tudo era em braille. Meus livros eram em braille, minhas provas eram em braille, tudo era em braille. Aham, ok. Gente, vejam o canal de Marcos, que ele fala inclusive sobre cola na escola, né? Exato. Da professora Dona Maiá. Marcos, tem uma pergunta aqui, o seguinte: em relação ao trabalho EAD, as dificuldades e o preconceito são maiores? Então, a gente agora está experimentando isso de trabalho à distância, né? Uhum, Porque todo mundo em casa. Eu não, meu problema maior com o trabalho, qualquer coisa EAD, é a acessibilidade dos meios que são utilizados para isso, né? Então, esse é um uhum, grande problema ainda para mim. Mas a gente está descobrindo uhum. soluções agora também, né? Sei. Eu nunca tinha feito uma live no Instagram até começar a quarentena. Essa já é a quarta ou quinta, então a gente vai aprendendo. Aham. Inclusive, eu vi uma live sua no Instagram também, com a Karina, Sim, lá. do Instituto E aí, Incluir. isso. E foi quando eu decidi convidá-lo também para participar dessa live aqui. Você, no ano passado, no ano retrasado, não lembro mais, você fez um vídeo falando sobre o Enem, né? Sobre o Redação do tema Enem. do Enem, Foi ano isso, sobre a passado. redação do ano passado, né? Isso, o vídeo é do E dia aí, 6 de novembro, inclusive. aham, memória boa. E aí eu queria saber o seguinte: você fez Enem? Qual a sua consideração sobre o Enem? Quando eu estava entrando na faculdade, estava começando o Enem. O Enem era Aham, só para poucas universidades, tanto que eu fiz, na época tinha, eu não sei se ainda tem agora, eu acho que agora o Enem é único, né? Mas na época tinha uma prova para cada universidade. Eu cheguei a fazer o Enem durante uhum. um ano, num ano só, era um livrão em braille. Não sei como é que ainda é. Para mim não tem problema, porque eu gosto de ler braille. Eu leio rápido, mas nem todas as pessoas cegas leem braille rápido. Tem muitas que pediram para ser pelo computador e tudo mais. Eu não sei como é que tá sendo agora, mas eu fiz Enem sim. Ai, perdão. Valeu. Saúde. Chegou uma outra pergunta aqui, a seguinte: qual é a importância de conhecer e reconhecer as diferenças para trabalhar com a inclusão no âmbito escolar e do trabalho? Nossa, quem fez essa pergunta caramba, eu não sou pedagogo, então pode ser que minha formação é em jornalismo. Então pode ser que a minha resposta não seja tão profunda, mas eu acho que reconhecer as diferenças serve para tudo na vida. Um dos problemas muito grandes que eu acho que a gente tem atualmente é que a gente encara, a gente como sociedade, tá?
a gente encara as Aham. diferenças como algo ruim. Quando o Brasil é feito de diferenças, né? O Brasil é um dos países mais mestiços do mundo, né? A gente foi feito por portugueses, a gente foi feito pelos indígenas, pelos africanos que foram trazidos à força para trabalhar no Brasil, depois pela imigração europeia, imigração asiática, enfim, a gente é uma mistura muito grande, né? O brasileiro, qual é a cara típica do brasileiro? Tanto que o pessoal quando pensa em falsificar passaporte lá fora, pensa em Brasil, porque qualquer um pode ser brasileiro, né? Desde o cara Isso. japonês até o negão. Enfim. E a gente, dentro de uma sociedade dessa, né, tão múltipla, e a gente não entender que a diferença é algo positivo, a gente vê de que cada cultura veio e trouxe pra gente coisas tão diferentes, a gente precisa muito entender isso, que nós somos um país diverso. Né? A deficiência é só uma das diversidades. Tem diversidade sexual, diversidade étnica, diversidade religiosa, e isso tudo forma o povo brasileiro. Uhum. Verdade. Tem uma pessoa que está falando aqui, é, mandando um beijo para você, tá dizendo que está no vácuo, mas não está não. Só que eu não sei, é Guga LPC Carmânia. Eu não conheço. Aham. Mas está dizendo que acompanha seu site desde 2017, gosta Ah, muito que de legal. você. Aham. Poxa, obrigado. É, Marcos, você em um vídeo falou que quem esquece história é condenado a repeti-la, não é? Sim. Qual é a importância da história para você? Assim, já que você é jornalista, né? Você precisa remeter a fatos históricos também, variavelmente, não é? Olha, eu acho que a história, as minhas duas matérias na escola preferidas foram sempre História e Geografia, porque eu acho que são matérias, né, são disciplinas, são estudos que nos permitem conhecer o nosso mundo. Quando a gente começa a conhecer o nosso mundo, a gente começa a entender um pouco do mundo que a gente vive, que a gente começa a entender que a gente não é tão diferente assim de todo mundo quanto a gente acha, que a gente não é melhor nem pior, que nós temos... eu acho que é muito bom. E história é isso. Acho que a história é uma lição que está pronta. A gente pode aprender com ela ou não. A gente pode repetir a Uhum. história para ver o que vai acontecer de novo. Né? Não tem, então, acho que a história é uma ciência muito importante para gente aprender. Às vezes ela é diminuída e tudo mais, mas eu acho que é uma ciência muito importante. Acho que um povo que não sabe sua história vai ficar repetindo, vai ficar em ciclos até aprender. Imagina se a Alemanha não tivesse aprendido com o nazismo, com a Segunda Guerra. Imagina se a Alemanha hoje, você falar em nazismo fosse permitido e tudo mais. Né? Eu fui na Alemanha algumas vezes e eles têm uma consciência muito grande do papel que eles desenvolveram na Segunda Guerra Mundial e no papel do nazismo. Enfim, eles não negam isso. Não à toa, eles aprenderam com os erros dele. Acho que isso é importante. Imagina se viesse alguém agora e falasse, não tinha nazismo nenhum, não, Hitler não sei o quê, pronto. Daqui a 20 anos teríamos outro. Uhum. Exatamente, verdade. Muito bom discutir sobre isso, porque de fato a história nos ensina, né? Como você mesmo falou aí, a história tá para que É. nós aprendamos com ela. Aham. Tá chegando uma pergunta aqui lá do Rio Grande do Norte. Seguinte, queria saber que tipos de política. Peraí, calma aí. Queria saber que tipo de políticas públicas você acha que devem ser aplicadas para que realmente pessoas com deficiências sejam inseridas no mercado de trabalho, já que as que temos hoje não garantem. Assim, existe a política das cotas que as empresas precisam respeitar. Se as empresas já respeitassem a política das cotas, a gente já garantiria um número grande de pessoas com deficiência empregadas. Existe uma política pública, existe uma lei, só que não é cumprido e não é fiscalizado. Ou não é mais Uhum. fiscalizado, não sei. Tipo, tem empresas que não cumprem, pronto. E existe muita pressão dos empresários para derrubar essa lei. Tanto que o governo, ano passado, mandou em caráter de urgência, no final do ano, um projeto para derrubar a lei de cotas do nada. Não, com certeza é pressão de empresas que não querem mais contratar pessoas com deficiência. Mas eu conheço muitas empresas, muitas, que querem, que estão na vanguarda, que apostam, que investem. Então, a política existe. O que a gente falta é a gente cobrar. Falta um pouco mais de fiscalização também, né, Sim, dos exatamente. produtos, da, da- da- dos deputados, enfim, né, de Do próprio haver uma... Ministério, o que eu falei, não existe mais Ministério do Trabalho. Não sei quem é que está fiscalizando isso, se está sendo fiscalizado. Não estou falando que não está sendo, estou falando que eu não sei como é que isso ficou
depois que era quem fazia isso é o Ministério do Trabalho, né? Então, isso aí, a gente realmente precisa estar em cima disso. Como eu falei para quem perdeu talvez o início da live, não é a melhor solução do mundo. Quem dera que não precisasse de lei de cota para contratar pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, se não fosse a lei de cota, não seria contratado. Uhum. Me diz uma coisa, Marcos. Depois da contratação, a jornada de trabalho é especial? Tem alguma diferença? Ou você Não, e não tem segue... que ser. Não, eu nas empresas que trabalhei, eu fui um funcionário comum, normal, fui cobrado por isso. Teve preconceito dentro das empresas, porque as empresas são feitas por pessoas, né? Assim, então, pessoas têm Sim. preconceito, a gente tem que enfrentar isso sempre. Mas, assim, não tem que ter jornada especial, não tem que ter nada. A gente tem... O que a gente está pedindo é trabalho, né? Não é dinheiro dado na nossa mão, Uhum. é trabalho. Então, só a empresa dando condições, né? Eu era um funcionário bom, muito bom nas duas empresas que eu trabalhei. Então, eu tenho, a partir do momento que me deram condições, eu produzi. Aham. Ótimo. Tem uma professora aqui, chamada Karina, que está dizendo o seguinte, ela trabalha com DV, né? Percebe que muitos professores são despreparados para realizar tarefas com os alunos e quando dá aula para eles, inventa bastante coisas para que eles participem da aula. Eu confesso que, assim, eu, enquanto professor de língua portuguesa, né, teria dificuldade de trabalhar em braille, né? Se caso eu fosse colocado nessa condição. Eu não acho que a minha formação na graduação me preparou para esse trabalho tão minucioso com braille, né? Eu já trabalhei com surdos, mas com pessoas cegas eu nunca trabalhei. Despreparado. E no Colégio Dom Pedro II, você acha que alguns professores eram despreparados, é isso, Marcos? Não, todos eram. Porque era uma escola regular, nenhum dos professores sabia braille. Mas, assim, como eu já estava no ensino secundário, eu conseguia me virar. Eu não sei como é que seria se eu fosse uma criança de 9 anos, né? Aham. Precisando no ensino especial. O que as escolas fazem a escola regular, né? A criança estuda de manhã, no turno regular, com todas as outras crianças, e de tarde a criança vai para uma sala de recurso especial. Ou seja, a gente está incluindo até a página 2. Porque se aquela criança tem que passar a Isso. tarde toda reaprendendo a matéria porque ela não teve condição de ser ensinada na sala de aula, que inclusão que a gente teve? Uhum. Verdade. Chegou uma pergunta aqui. Existe algum impedimento para que uma pessoa com deficiência visual seja contratada como aprendiz? Acho que deve ser a mesma Não, não que eu dificuldade, não? saiba. Assim, a dificuldade é só o preconceito, mas da lei não, você pode contratar qualquer pessoa. Nunca vai ter uma dificuldade técnica ou que fale assim, não, não pode pessoa com deficiência, é uma decisão da empresa. Uhum. Existe a necessidade de pensarmos a inclusão no ensino regular, ter profissionais especializados e que possam trabalhar com a formação docente e com a construção de tecnologias assistivas. Com Sim, certeza. eu particularmente concordo demais, né? Eu temo, de repente, chegar alguém com uma deficiência que eu não consiga trabalhar, não é? Sim. Eu temo com essas possibilidades. Tem outra aqui. Como reduzir tais impasses enfrentados na escola por tais deficientes, em razão do pouco conhecimento das pessoas sobre o Braille e dificilmente é encontrado nas escolas materiais em Braille? Não é só o Braille o problema. O problema é que o professor não foi. O professor já tem 40, 50 alunos. Ele não foi preparado, ele nunca aprendeu técnicas para passar um conhecimento para uma pessoa cega. E eu estou falando da minha deficiência novamente. Eu não vou falar das deficiências outras Aham, que eu não tenho conhecimento. Mas com certeza se enfrentam isso. problemas parecidos. Isso, é você investir em professores. Mas olha como é que são os professores no Brasil também. A educação, principalmente muito pública e tudo mais, ela não funciona muito para muita gente. Não é só o problema da pessoa com deficiência, né? Tem criança que não tem deficiência nenhuma e que não consegue, não aprende nada na escola. Por deficiências técnicas de material da escola, defasagem em métodos de ensino e tudo mais. Então, essa é uma discussão grande que não envolve, infelizmente, só a pessoa com deficiência. Uhum. Chegou uma outra pergunta aqui sobre aposentadoria.
A aposentadoria é antecipada para quem tem deficiência? Olha, com as novas regras da reforma previdencial, eu não sei como é que ficou, não. Era antes, em 5 anos, parece, mas eu não sei. Eu não sei como é que ficou. Sei. Pois é, assim, eu propus essa live, eu estudei algumas coisas, fiz algumas pesquisas, né? Inclusive fiz uma pesquisa do Cato que você já colocou aí, né? Existe 86% das empresas só contratam pessoas com deficiência por conta das cotas, né? Ou Isso é um seja, dado não muito existe. impressionante. Uhum. Quer falar sobre ele? Não, acho que é o dado que diz por si só. 86% das pessoas só contratam por causa da cota. Ou seja, se não tivesse cota, não ia contratar. Quando a pessoa contrata, uma empresa contrata por causa da cota, você acha que ela vai investir naquele funcionário? Você acha que ela vai dar oportunidade? Ela vai pegar a pessoa com deficiência e botar na função menos qualificada possível. Eu já recebi, um dia eu recebi um telefonema que para mim foi muito, muito, assim, representativo. Uma pessoa me ligou e falou assim: oi, tudo bom? Então, você é Marcos, tal. Então, estou com o seu currículo aqui. Amanhã tem uma seleção de vagas de uma empresa tal, no endereço tal, não sei o quê. Eu falei, tá, mas qual a vaga? Não, são vagas de acordo com o seu perfil. Eu falei, não, mas me diz a vaga. Ah, tem auxiliar de balcão, eram 2 vagas, auxiliar de estoque e assistente de balcão. Eu falei, poxa, legal, mas qual o nível da vaga? Não, é nível de primeiro grau. Falei, você leu meu currículo? Ela falou, Eli, tá aqui. Eu falei, não, mentira, você só leu a parte de pessoa com deficiência, o resto você não leu. Senão você não estaria me oferecendo a vaga, porque eu tenho ensino superior completo, eu falo 4 idiomas, trabalhei em 2 empresas em funções altas, né? Mas analista, especialista e tudo mais. E assim, como? Como que você oferece isso para a pessoa com deficiência? Você só viu a parte da pessoa com deficiência ali. Você não viu o resto. Uhum. Então, esse preconceito é replicado assim também. A pessoa Uhum. viu pessoa com deficiência no currículo, acabou. Não precisa ler mais nada. Já chama para completar a cota, né? Isso. Das vagas que não estão adequadas ao meu perfil. Aham. Tem uma outra pergunta aqui. Tem melhorado o universo tecnológico para pessoas com deficiência? Sim, tecnologia é tudo. Como eu falei, eu moro sozinho e estou aqui participando dessa live no Instagram. Então, assim, só isso mostra o quanto a tecnologia já nos aproximou. Não foi ninguém que fez para Sim. mim, não foi ninguém que clicou no celular para mim, não foi ninguém que montou o tripé e botou o celular. Claro, teve gente que me ajudou, teve, mas a distância, né? Então, Uhum. a tecnologia é tudo. Eu tenho um canal no YouTube, eu gravo meus vídeos, a maior parte deles. Eu respondo a todos os comentários. Isso é só tecnologia. Uhum. Inclusive, gostaria de falar aqui para vocês que eu encontrei o e-mail do Marcos lá no canal, mandei o e-mail, ele respondeu prontamente, nós mantivemos esse contato através da tecnologia, né? Exato, Então, exatamente. a tecnologia que nos aproximou. Tem um comentário aqui, Jari Anderson, ele fala o seguinte: sou pessoa com deficiência e sofro bastante em conseguir. Só um minutinho que subiu. Sofro bastante em conseguir trabalho para vagas PCD. Há empresas eólicas aqui na minha cidade que estão contratando deficientes, que não estão contratando deficientes. Isso é muito grave. Verdade, torço que a situação seja publicizada para que as pessoas possam entender isso daí. Sim. Tem mais uma pergunta aqui de uma professora lá de Manaus, Milena. Ela pergunta o seguinte: como acontece o trabalho com o cego nas empresas? Quais ferramentas as empresas oferecem? Aí depende do trabalho, né? Mas, se a gente falando vamos dizer que muitas empresas trabalham com computador e tudo mais, existem os leitores de tela que permitem a pessoa com deficiência visual acessar os programas da empresa. Mas tem outros tipos de trabalho também, de outro tipo de função, que a empresa vai ter que depender da adaptação função por função. Uhum. Mas a tecnologia abre muitas portas nesse sentido. Hoje em dia é muito mais fácil você incluir uma pessoa cega no mercado de trabalho do que 20 anos atrás. Aham, entendo. Gente, olha só. A nossa live, né,
eu já tinha combinado com o Marcos, porque ele vai ter um compromisso às 18 horas. A nossa live tem a duração de 1 hora, e depois disso o Instagram derruba, né? Já estamos a 55 minutos de live, e eu gostaria que vocês fizessem as perguntas finais para eu poder dar a palavra para Marcos finalizar a live pela parte dele. Beleza? E aí, tem outra aqui. Marcos, as empresas, o que devemos fazer ou quem procurar para denunciar essas negligências? Era o Ministério do Trabalho, né? Agora, o Ministério do Trabalho está subordinado a alguém. Não sei se é o Ministério da Economia, não sei. Então, procurar na internet que a gente deve denunciar. Uhum. Tem uma pergunta aqui que já fala o seguinte: não é o foco, mas gostaria de saber como é a questão de deslocamento, infraestrutura de calçadas, por exemplo, se você tem dificuldade com ISS. Gente, ele tem... Se ele tem, O que é ISS? Não sei nem o que é ISS. Ah, com isso, deve ser com isso. Com isso. Ela mesmo corrigiu aqui, que eu também não sabia. Não, então, a gente falar de deslocamento aqui, eu poderia falar de 3 horas, 15 mil exemplos, né? Mas eu nem vou falar para vocês fazerem isso, mas não precisam fazer. Mas imaginem vocês andarem sem enxergar nas calçadas que a gente tem. Com buraco, com poste no meio do caminho, com degrau. Cada metro que você anda na calçada é de um jeito, não tem uma calçada uniforme. Então é um pesadelo. Uhum. Verdade. Mas aqui na nossa cidade, né, é uma cidade de muitas ladeiras. Então eu fico imaginando que... E tem muita lixeira, sabe? Assim, Sim. que fica na altura da cabeça da pessoa, sabe? Eu fico pensando que isso é um descaso muitas vezes. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre cão-guia. Diga. O cão-guia, ele é muito caro, né, de adquiri-lo. Mas é eficiente hoje? Eu nunca tive, Peterson. E eu, na verdade, eu tenho, sei lá, 100, 200 amigos cegos e nenhum tem. Não é algo tão difundido. Claro, conheço uma ou outra pessoa que tem. E eu acredito que seja útil, mas eu não tenho. Eu não posso falar com propriedade, não. Entendi. Beleza, Marcos. Por enquanto não está chegando nenhuma pergunta, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez, né? E queria saber quais são as suas palavras finais diante desse tema, né? Que é tão caro para todo mundo no nosso país, na situação de hoje. Eu lembro que teve uma live que você cantou o hino da escola, de onde você estudou, lá do Pedro II, que dizia que vivem para o estudo, são soldados da ciência, né? Então a educação é uma coisa muito cara para você também, né? Você é uma pessoa que se formou, que foi em busca dos seus sonhos. E eu gostaria de pedir para que você finalizasse com suas palavras sobre a importância da educação, principalmente para pessoas deficientes. A educação acho que é o nosso passaporte para um futuro digno, para a nossa autonomia, para a nossa independência. Né? O ser humano, para ser completo, ele tem que ter autonomia, independência. Então, acho que a educação é um passaporte para isso. Eu queria muito agradecer, Peterson, pelo convite, foi um prazer. Convidar todos aí que não conhecem o meu trabalho a visitar o canal do Histórias de Cego no YouTube. Querem fazer perguntas, querem saber mais, curta a nossa página no Facebook, também no Instagram. Todas são Histórias de Cego. E a gente fica em contato, é sempre um prazer. Muitos dos temas dos vídeos que eu faço são baseados em perguntas e respostas de vocês. Tá bom? Perguntas de vocês que eu dou respostas no vídeo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Vamos continuar debatendo educação e inclusão, porque esse tema é muito importante. Verdade, Marcos. Eu que agradeço, na verdade, né, de você ter participado. Tem várias pessoas parabenizando aqui você, dizendo que vão seguir o canal. Boa, obrigado. A minha mãe está assistindo lá de Areia Branca, mandou os parabéns. Beijo para sua mãe. Isso. Obrigado mesmo. E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido a live. Marcos, muito obrigado por ter
aceitado participar e ter abrilhantado aqui esse momento, Foi um ok? prazer. Muito obrigado. Um prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Tchau.